Olá, internet! Hoje temos na bancada essa placa de vídeo da Mancer. É uma 2060 Super. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se a câmera cooperar com o nosso foco, né? Deu para ver direitinho. Uma 2060 Super da Mancer. E a gente recebeu ela de um cliente. E ele relata que a placa esquenta e ela não gera vídeo. Então não temos saídas de vídeo. E vamos verificar, analisar essa placa, verificar o que essa placa tem e se vai ser possível reparar ela, tá? Então, eu já tirei os 4 parafusos de trás. Então, uma pré-análise nela, né? É um vídeo que não seja muito longo. Esse aqui é o dissipador dela. É bem padrão das 2060, tá? Essa placa 2060 Super, ela não esquenta tanto assim, tá? Então tudo ok. E aqui temos o layout da placa de vídeo, né? Os VRM, né? Os VRM não, os MOSFETs de alta e de baixa, que alimentam o processador. Nós temos aqui provavelmente PEX e 1.8, e nós temos aqui 2 fases de memória também, tá? Além disso, a gente tem mais um indutor de 12 volts aqui e mais um aqui de 12 volts com 2 shunts, né? Então, os controladores de sensores, na verdade, né? De corrente, né? Eles podem desligar caso eles achem que está sendo drenada muita corrente pela placa, salvando, né, a placa de explodir ou danificar algo a mais. Interessante nessa placa da Mancer também é que eles têm aqui um regulador de tensão também, né? Regulador linear. Não sei se é linear ou ajustável, né? Mas normalmente é de entra 12 sai 5 ou entra 5 sai 3. Padrão. Beleza, galera? Nada demais. Então, vamos começar com o nosso bom e velho multímetro e vamos verificar aqui as resistências, tá? Começando com 12 volts, tá? Nós temos uma resistência bem alta. Lembrando que eu estou medindo na escala de diodo, tá? Então, se existe um curto, ele vai bipar dessa forma. Então, 12 volts está ok. Essa bobina aqui é de 12 volts, a mesma, tá? Aqui em cima nós temos PEX, provavelmente. PEX realmente tem uma resistência baixa, tá? 37, 38. E aqui então a gente vai provavelmente ter a linha de 1.8. Opa. Não. Aqui, se for de 1.8, tá bem baixa. Não sei, vamos verificar. Aqui temos 12 volts também, medindo nos shunts. É a mesma coisa. Tá carregando os capacitores, então vai aumentando. Beleza. Vamos verificar aqui nos MOSFETs da memória. 80. Tá ok. Beleza. Vou botar a escala de resistência por ohms. Então nós temos nas memórias ali, ó, em torno de 80 ohms. As memórias aqui são da Micron, então elas estão dentro do esperado. O PEX que a gente mediu antes, que está bem baixo, né? Que é normal ele estar baixo. 18 ohms, tá ok. E esse do lado, normalmente ele é 1.8. 84 ohms. Se ele for 1.8, tá bem baixo. Eu não me lembro 1.8 ser tão baixo nessa placa, tá? Mas enfim. Vou colocar em escala de voltagem. Vamos ligar a placa. A gente já fez as medições. Uma última medição que eu não fiz foi os 3 volts, tá? 3 volts. Tá ok. Então, com essas medições a gente pode ligar a placa, tá? Sem medo que ela vai explodir. Até porque a gente passou que ele estava ligado no computador, né? E ele ela não gera imagem, né? Então isso está ok. Vamos colocar a fonte assimétrica aqui, 12 volts.
em torno de 1,5 ampere. Vamos ligar. Temos consumo de 1,2 amperes. Agora sim, vamos colocar na escala de voltagem. Então nós já temos aqui 12 volts entrando, tá? 1,29, bem estranho. Nós temos 1 volt, deveria ser o PEX. E nós temos 1,8. Nós temos 1,8, incrivelmente tem 1,8. E ele é uma resistência baixa mesmo. E memória, temos ali 1,3. Tá? Core. Vamos ver o core das GPU. Tá ali, ó, 0,8. De fato, nós temos todas as voltagens aqui, tá? Então a gente tem das voltagens iniciais, né? Qual que é a sequência dessa placa aqui? Da sequência das placas RTX RTX 10, 20 e 30, né? Primeiro a gente recebe 12 volts daqui e daqui, né? 12 volts PCI Express, 12 volts ATX. E nós recebemos aqui do slot da placa-mãe também 3 volts, tá? Então essas duas tensões são as primárias. A partir daí, a gente vai começar a gerar outras tensões. Normalmente, na linha RTX até a RTX 30, nós vamos gerar 1.8. Depois do 1.8, nós vamos gerar o VDDM, que é memória. Depois nós vamos liberar o VCC, que alimenta a GPU. E aí depois da GPU é liberado o PEX. Então a gente tem todas as tensões, certo? Porém, a placa não gera imagem ainda. Tá? Vou colocar alguns suportes aqui. Alguns suportezinhos aqui, ver se eu consigo colocar. Vou deixar essa placa sem precisar tirar o backplate, né? Sem tirar o backplate, não sei se é possível, mas eu vou botar aqui, ó. Aqui, ó, um suportezinho, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês no microscópio, tá? Vocês devem se lembrar que toda a placa, pelo menos a maioria da Nvidia, né? E a AMD também, eles têm esse regulador aqui, ó. Parece que aqui já foi mexido. Já foi mexido de alguma forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouco mais de luz aqui. Ok. Nós temos esse regulador aqui. Esse regulador, o que ele faz? Ele vai receber um sinal de PEX reset, tá? Ele vai receber um sinal PEX reset. E recebendo nesses dois pinos aqui, que eles estão juntos, né? Se você... Deixa eu botar aqui em escala de continuidade. Tá? Ó. Eles estão juntos, tá? Estão unidos aqui. Então, a placa... Esse CI recebe da placa uma tensão aqui. E ela recebe outra tensão aqui de entrada, tá? Quando ela recebeu essa tensão de entrada de 1.8 e ela receber uma tensão aqui acima de 1.8 também, 1.8 para cima, se não me engano, normalmente é 3 volts, né? Mas receber aqui, ela vai liberar aqui a tensão de PEX reset buff, ou é PEX buff RST. Não me recordo agora o nome, mas enfim. Esse é o que esse chip faz, tá? Ele recebe a tensão de entrada aqui, 1.8, tá? Vocês podem ver que se eu colocar aonde gera 1.8 aqui, ó, ele tem uma ligação quase que direta aqui, ó. Eu não estou conseguindo pegar uma... Ali, ó. Peguei uma conexão na bobina de 1.8 e aqui. Então a gente recebe direto 1.8 desse carinha aqui. É aqui que eu estava com a outra ponteira, tá? Então a gente recebe direto 1.8 aqui. Para esse 1.8 passar para cá e ele mandar para a nossa GPU tá meio escurinho aqui, né?
para ele mandar para nossa GPU o sinal e liberar a imagem, ele precisa receber um sinal, né? Aqui nesses dois terminais aqui. E aí sim liberar o 1.8. Acontece muitas vezes que ou esse sinal não é gerado, ou se esse sinal é gerado e nós temos 1.8 e não é liberado o sinal aqui, a gente tem um problema que se chama chip defeituoso, né? Daí a gente vai substituir esse CI. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, em escala de diodo, nós não temos nenhum curto, ó. Nós não temos curtos na saída e não temos curto na entrada também. Aqui não vai dar nenhuma leitura para vocês, porque esse carinha aqui ele é um sinal, né? Então a gente tem que inverter as ponteiras. Ó. Vocês veem que não tem curto nenhum. Muito bem. Então o que faremos? Vamos fazer a leitura desse CI aqui, ver se está entrando 1.8 e ver se está saindo 1.8. Tá? Então nós temos aqui na entrada 1.8. Nos dois pinos aqui nós temos 0. Não, subiu 1.8 também, tá? Podem ver que ele baixa e sobe, mas é normal, tá? A placa não está tendo comunicação PCI Express, é normal essa voltagem aqui. E nesse pino aqui, tá? O de saída, nós temos 0. Tá? Nós temos 0. Então, galera, é bem provável que esse carinha ele esteja com defeito, tá? Vocês já devem ter visto outros vídeos aqui no canal que a gente recuperou algumas placas da Galaxy, tá? E todas as placas da Galaxy, e todas não, né? Algumas que a gente recuperou aqui, elas estavam com problema nesse carinha aqui. E como vocês estão vendo essas coisas brancas aqui, ó, que parece que alguém passou tipo um álcool tentando tirar fluxo, tá? Que são marcas de fluxo, resíduo, né? Pelo menos de fluxo, que foi deixado na placa. Então alguém tentou mexer nessa área aqui, com certeza. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos substituir ele, né? A gente já sabe na teoria o que acontece. Então vamos colocar em prática e ver se resolve. Vamos pegar um carinha desses aqui. Chegou 6 novos, né? Esse aqui é o CI igual. Podem ver ali. É a mesma referência, né, desse CI. Então a gente sabe que ele vai funcionar perfeitamente. Até mesmo porque a gente já usou alguns aqui, ó. Podem ver que desse lote aqui a gente já usou 3. Foram 3. Então 3 placas já foram salvas pela troca desse CI e desse lote, né? Lembrando que é um lote de 100 e já não é o primeiro que a gente recebe. Vamos tirar aqui. Opa! Pulou ali. Ele aqui. Então aqui está ele. Vocês veem que é mesmo tamanho, mesmo tudo, né? Ver se dá pra... Vocês conseguem enxergar aqui o escrito dele. Ele tá com um pouquinho de... Vou tirar um pouco da luz. Não, pior que parece que esse aqui não tem nada escrito nele. Que estranho. Ah não, ele tá de ponta cabeça, mas também, né? De ponta cabeça não tem nada escrito mesmo. Tá ali, ó. Não é o mesmo escrito, né? Mas o componente a gente sabe que é o mesmo, tá? Então deixa eu já deixar ele na posição aqui. Quando a gente tirar, a gente já colocar de novo o outro. Assim que a gente tirar esse aqui, a gente já vai colocar o novo no mesmo local, tá? Não é necessário, acredito eu que não seja necessário
a gente estanhar os pads ali, porque parece que ele já foi mexido, então parece que tem um pouco de estanho nos pads. Então talvez não seja necessário. Vamos lá então. Soprador a 450 graus e 70% de airflow. Ó, alguém mexeu aqui mesmo, galera. Ó, vocês estão vendo ali, ó, fluxo saindo, ó. E já saiu. Com uma certa facilidade, que eu diria até a normal, né? Então, nós temos aqui de fato estanho. Prontinho. CI trocada. Vocês viram que saiu um pouco bastante de fluxo ali, ó, que chegou até a escorrer, tá? E aquilo ali não é de fábrica, tá? Estanho de fábrica, o fluxo de fábrica, ele é bem diferente. Vou dar uma limpada aqui em cima, ó, nessas marcas aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou limpando aqui o local e tá saindo, né? Aquelas coisas brancas, ó. Porque aquilo ali era fluxo. Excesso de fluxo, pelo menos, né? Que não foi limpo da placa. Porque a placa ela deixa alguns resíduos, ó. Ó, quando você passa, fica alguns resíduos. Aí você tem que pegar outro cotonete, passar novamente ou usar um paninho. Mas por enquanto a gente vai só testar para verificar. Tá? Vamos ver se os pinos ficaram bem soldados aqui. Eu acredito que sim, porque nós tínhamos estanho aqui, né? Então o estanho ele facilita muito a soldagem. Vou pegar com a outra mão aqui. Tá bem soldadinho ali. Opa. Ok. Vamos dar uma gelada nesse chip aqui. Com o nosso soprador. Muito melhor. Assim a gente já consegue testar ele sem precisar aguardar tanto. Vamos lá, pessoal. Placa energizada. Vamos verificar se tem 1.8. 1.8. E na saída temos 1.8, pessoal. E aqui novamente, mesmo sinal, né? Mesma voltagem. 1.8. Então, temos grandes chances dessa plaquinha ter sido recuperada. Vamos colocar ela na bancada para testar. Vou pegar a bancada Intel H61. O melhor chipset que existe para você testar placas de vídeo, pelo menos até hoje, né? Quem está adentrando na área, recomendo muito, tá? Plaquinha H61, super baratinha, usa DDR3, ela inicializa super rápido. Isso aí, inclusive, foi uma dica do Paulo Gomes, né? Acho que foi o Sid Nelson que falou no canal dele uma vez. E eu testei e realmente funciona. Funciona perfeitamente, galera. Muito bom. Então vamos ligar aqui tudo. Vamos ver se ela dá imagem. Se ela der imagem, eu já vou mostrar para vocês na tela, tá? Lembrando que para testar,
certo? Fazer só o teste aqui, não é necessário a gente colocar o dissipador, porque a única coisa que a gente quer saber é se a placa vai dar imagem ou não. Depois que ela der imagem, aí sim a gente vai colocar o dissipador, lembrando que a gente vai fazer a limpeza dele, trocar a pasta térmica e tudo mais, e aí sim a gente vai fazer os testes de estresse. Tá faltando aqui o conector de ATX 12 volts, isso está aqui, não sei porque ele está todo enrolado aí. Ok. Precisamos de um HDMI, saber se vai dar imagem na tela. A gente depois vai testar também todos os outros, as outras saídas, né? Seria as 3 portas DisplayPort. Vamos lá, 3, 2, 1. Ok. Certo. Nós não temos imagem. Ele deu vários bips, 10 bips. E esses 10 bips não são legais. Deixa eu só fazer uma pequena verificação, tá? Minha verificação vai ser verificar se essa bancadinha de teste aqui, ela não tá na BIOS dela, não tá salvo para você para ter vídeo primeiro no vídeo integrado, né? Vídeo do processador. Porque, se eu não me engano, essa bancada aqui é a última vez que a gente estava usando ela. Ó, esses são os bips legais, tá? A gente tem vídeo na tela agora, né? Vocês não estão vendo só, porque eu só estou verificando a configuração. Porque a gente estava fazendo teste em algumas placas AMD que não estavam gerando imagem, estavam com problemas em bancos de memória. Então, está automático. Ok. Automático. Vamos desligar. Vamos novamente pegar a placa e fazer um segundo teste. E vamos lá novamente. Teremos imagem? Ele deu 5 bips. Mas ele não gerou imagem. Tá. E agora? Nós temos PEX. Temos a saída do PEX ali. Deixa eu verificar no multímetro. Ele continua enviando sinal. Pode verificar isso com o multímetro aqui, pegando direto no CI. 1.8 e 3.0 de entrada. 1.8, 1.0 do PEX. Nós não temos mais memória? Não, temos sim. Temos memória. Bom, galera, o que eu vou ter que fazer agora é dar uma verificada. Por que esse 1.8 está com uma resistência tão baixa? Ele está gerando 1.8, mas o 1.8 ele tem uma resistência maior. Então eu vou dar uma analisada nessa placa. E assim que eu terminar de dar uma verificada melhor nela, eu volto mostrando para vocês. Bom, pessoal, eu verifiquei algumas questões na placa aqui. Eu coloquei ela na bancada, coloquei no METS. E no METS ela não é detectada, tá? Então ela não está sequer sendo detectada. Como o problema do 1.8 foi resolvido, né? A gente... esse 6zinho aqui do 1.8, que é 6zinho do PEX Reset, né? Do 1.8.
0.8 é gerado aqui. Então, nós temos essa resistência baixa no 1.8 volts, onde gera 1.8 volts. Isso aqui significa, galera, na maioria dos casos, que essa placa está com a GPU morta. Tá? Infelizmente, a maior parte dos casos em que a gente tem o 1.8 baixo, tá? Diria que é 99,9% dos casos, quando a gente tem 1.8 com baixa resistência ou em curto total, é GPU morta, ou se você tiver muita sorte, você vai ter um módulo de memória ou mais com problemas. Aparentemente a memória não é um problema, porque nós temos uma resistência ok nela, tá? Ok dentro do padrão Micron, tá? E é bem provável que pode ter acontecido algum problema nesse CI aqui, que recebe 1.8, né? E ele tenha passado o 3.3 aqui na linha de 1.8 volts. Isso aqui matou a GPU, tá? Não sei. São as hipóteses, vamos dizer assim, que eu conheço que podem ser o que está causando esse problema na placa de não detectar ela. E principalmente a baixa resistência no 1.8, pessoal. Essa baixa resistência aqui, ó, ela é praticamente o atestado de óbito da placa, galera. Muito dificilmente essa placa iria funcionar. Para a gente testar, a gente teria que tirar essa GPU aqui e colocar outra GPU. Pode ser uma coisa que eu faça em outro vídeo, né? Até porque eu acho que a gente tem alguns componentes. Não, a gente tem acho que um chip da 2060 Super de 1 GB que ela carbonizou o PCB. Então não é nada relacionado à parte da alimentação do processador da GPU. Então é provável que aquela GPU esteja boa, né? Então quem sabe futuramente a gente faça um vídeo, conversar com o dono da placa, ver o que ele acha, a gente fazer uma troca e colocar outra GPU aqui. Claro que a gente primeiro vai tirar ela, verificar como é que vai ficar a resistência do 1.8, e se tiver tudo ok, aí a gente rebala o outro chip, recoloca e verifica como que funciona, né? Se ela volta à vida. Então é isso, galera. Plaquinha Mancer 2060, infelizmente está morta, tá? GPU morta. E dessa vez não conseguimos salvar. É triste, galera. É triste para ambas partes, tá? A galera acha que a pessoa que faz o reparo assim não faz diferença, mas faz. Porque, por exemplo, quando a gente não repara uma placa aqui, a empresa deixa de ganhar dinheiro. E quando o cliente não consegue ter a sua placa reparada, ele também tem um prejuízo, porque ele vai perder aquele investimento que ele fez algum dia nessa placa, né? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aquele seu joinha. E lembrando, se você precisar dos nossos serviços, aqui embaixo tem todos os links, números, tem nosso WhatsApp, você pode entrar em contato. E se você tiver problemas em placa de vídeo e placas mães, nós trabalhamos com reparos, certinho? Então é isso aí, fico por aqui. Forte abraço para vocês e até a próxima.